Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando aqui mais um podcast. Terminamos o podcast de terça-feira e agora estamos no podcast de quinta-feira. Podcast já começando um novo tema dentro desse tema central. Estamos começando um outro tema diante do Senhor. Como sempre dizemos, o podcast não é o sermão. O podcast é um material de apoio, de suporte, de ajuda, que esperamos que de alguma maneira possa ajudar na preparação, no sermão, no estudo da sua Bíblia, você que vai pregar na quinta-feira, né? E que Deus possa lhe usar de forma maravilhosa e maravilhosa em sua presença. Estamos na 35ª semana. Esse tema vai de agosto até novembro de 2025. E a partir de dezembro começamos já um tema para o próximo ano. Então, esse tema agora é mais o período de alguns meses, últimos meses. Toda a programação já está definida, os pregadores, né? Obrigado aos pastores Moisés, pastor Bruno. Nosso tema central é nunca desista, prossiga, continue diante da presença do Senhor. Nossa agenda. Agora eu vou ler no dia 5. Prega aqui está dizendo, pastora Rosiquele, confirme se ela estava se recuperando, mas já viam que ela foi glória. Está previsto pastora Rosiquele pregar. Pastor Eric dirige, pastora Rosiquele faz o dízimo de oferta. No dia 7, quinta-feira, pastor Marcos prega, pastora Francisca dirige, pastora Francisca faz o dízimo de oferta. No domingo, dia 10, pastora Kézia estará à frente da MFD dos dízimos de oferta. No dia 10, domingo à noite, o segundo culto, pastor Tiago estará. Aqui está a pastora Dalgisa, está errada, é pastor Tiago, tá? Acho que é o pastor Tiago. Ajuda aí, depois, a Adriana. Acho que é pastor Tiago, desde que está errado. Ela da semana passada, né? E o pastor Bruno faz o dízimo de oferta. Nós falamos agora um pouco sobre a presença do mês de julho. Baixou um pouquinho em relação à semana passada, ao mês passado, principalmente na EBFD. Vamos agora em setembro estar no culto, estar na igreja, marcando a nossa presença e estar participando do culto. Você que vai ao culto, não deixe de fazer a sua presença, é fundamental. E você chegou lá, marque a sua presença, né? Esteja lá, importante. Não esqueça, nós não crescemos se nós não participamos. Quanto mais tempo eu fico dentro de casa. Sei que tem muita gente doente, inclusive hoje ou amanhã, o grupo de pastores estará visitando o pastor José, está internado, né? Eu falei com ele, muito difícil. Os pastores vão lá, pastor Marcos, pastor Joel, hoje ou amanhã, acho que é hoje que eles estão indo lá agora, visitar, não sei se eles vão poder entrar, orarem com ele, intercederem, clamarem em nome de Jesus para que Deus derrame cura sobre a vida do pastor José Fernandes, né? Mais conhecida como ex-esposo da pastora Alderine, né? É pai daquele guitarrista lá, cabelo comprido, que tocava na igreja, não sei. Oremos por ele, estarão lá. Então, você que está na igreja, vá para a igreja. Você só vai crescer se estiver dentro da casa do Senhor. Por isso, chegou na igreja, marque a sua presença. Como nós falamos ainda agora, essa aqui é a presença por ministério de cada pastor, mês a mês. Vamos estar agora no mês de agosto, próxima semana, se Deus quiser. Vamos estar publicando no mês de agosto, né? Deu uma queda aí, vamos trabalhar agora em agosto, vamos estar presentes na casa de Deus para que a gente possa melhorar o índice de presença. Cada pastor pode olhar os 50 mais presentes. Olha, dê uma olhada aí para ver se o nome está no meio, os que mais participam dos cultos da nossa igreja. Temos falado também que a reflexão, que claro, toda essa nossa ausência e presença conta agora na consagração ministerial. Se eu não tenho força para ir para a igreja, como é que eu vou exercer o ministério pastoral? Hã? Muitos não vão porque estão doentes, estão em situações impossíveis. Tem os que não vão sem motivo, alguns abandonaram, olhando. Alguém poderia dizer, pastor, você não vai lá? Não, não.
Se eu sou líder, não percebo o que eu estou fazendo, não é alguém que está me avisando, estou fazendo de errado. Eu sei que eu estou fazendo de errado. O líder, uma das qualidades dele é que ele percebe que ele faz. Nós estaremos observando esses dias a nossa programação do mês de agosto, setembro e outubro. Já falei, não vou falar, destacando apenas alguns. Dia 13, dia 5, nosso Nefão. Aliás, dia 15 a 24, aniversário da igreja. Vamos já mostrar o cartaz. Estaremos comemorando o 33º aniversário da MIPIBAN, né? Demarcação de território, marca para Jesus, nosso Nefão, dia 5. Dia 13, o mês, na base do pastor Marcos. Setembro, 19 a 21, impactos de profetas, né? Próximo mês, as inscrições estão abertas, né? E dia 11 de outubro também temos o mês da base do pastor Marco, Macloud e pastora Márcia. Não vou falar de tudo mais novamente, porque já falei, fique ligado nas programações da igreja. Já falamos sobre o dia do mês, já está definido. Obrigado ao Ministério, que já definiu os horários. Mudou do pastor Macloud, agora vamos ter do pastor Marcos, dia 13. Pastor Macloud e Márcia, dia 11 de 10. E no mês 15 de 11, vamos ter na base do Rio Preto da Eva, da base do Rio Preto da Eva. Esses são os dias de viver o mês. Estaremos lá trabalhando, dia 13 de 9, pastor Marcos, estaremos lá trabalhando junto com os irmãos, aquele trabalho igual ou melhor, a base da pastor Marcos, pastor Eric e pastora Rose Kelly, sempre buscando o melhor na obra do trabalho de Deus. Aqui está o cartaz do nosso, tem outros cartazes que eu vou publicar também, nosso aniversário, 33º aniversário. Nunca desista, prossiga em viver com Deus, né? E o sermão está pronto. Até a próxima semana eu vou estar publicando, acho que essa semana, próxima não, perdão, essa semana, próxima aniversário. Essa semana eu vou estar já podcast para os pastores estudarem, se prepararem, né? A palavra de Deus nas suas vidas, né? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, né? É o tema que nós colocamos no texto. E todos esses dias que estão aqui, dia 15, demarcação de território, dia 16, marcha para Jesus, dia 17, abertura, e depois voltamos o 20 lá na praça, 21, 22, 23. E no dia 24, pela manhã, celebração da ceia do Senhor no aniversário da igreja. E à noite, encerramento da palavra do Senhor. Essa é a programação do 33º aniversário da nossa igreja. Tema de demarcação de território, preparado para encontrar-se com Deus. E o tema da marcha, a camisa, se você não adquiriu, né? Talvez você pergunte, por que você não vendeu, pastor? Porque o cara cobrou muito caro, tá tudo caro, né? Faz o ela. Todo mundo tá caro. Então é melhor deixar que cada um que queira comprar. A gente compra um monte, vai vender, as pessoas. O cara está vendendo por 45, vai querer vender por 50. As pessoas, muitos não vão comprar. Então, quem quiser, pede a sua comissão, a data lá até que pode, adquira a sua camisa, para que você possa guardar de lembrança. No dia 19, 20 e 21 de setembro, é outra data, impacto de profetas, chamados para carregar a arca de Deus. Estaremos nesses dias, no dia 21, vamos estar chegando no templo, teremos o dia da consagração pastoral para o ano de 25, que é restante, e 26, como nós fazemos todos os anos, né? Esperamos em Deus, nesse tema, chamados para carregar a arca de Deus. Somos homens, é claro que a ideia da arca é uma ideia simbólica. Hoje nós carregamos a cruz de Cristo. No Velho Testamento, na aliança passada, a arca tinha um grande significativo, muito comparado com os dias atuais que eu e você temos em carregar a cruz de Cristo, né? O cartaz oficial da arca tem uma sombra da cruz, né? Que é a nossa nova aliança com Cristo. As inscrições já estão abertas, não deixe de fazer, pode pagar de 5 vezes lá, sem juros. Eu vi pessoas ontem já se inscrevendo. Também estamos na campanha de atingir 100 nefs, temos 50 nefs.
Você que tem Nefes e não está inscrito, inscreva seu Nefes. Lá no nosso boletim tem um QR Code, está aqui o QR Code, você pode usar. Lê, basta pegar o celular e ler o QR Code e escrever o seu Nefes. E a gente consiga atingir o alvo de 50 Nefes. Nosso tema desse novo período que nós estamos, de agosto a novembro, nunca desista, prossiga, conservando sua fé, sua esperança em Deus. Aqui foi a ministração de terça-feira e a ministração de quinta-feira da pregação é: não perca a consciência de fé em Cristo. Nós temos uma mente, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, somos dotados dessa mente maravilhosa de Cristo. E essa mente, nós precisamos conservá-la. Neste mundo acachapante em que o diabo tem trabalhado de todas as maneiras para tentar destruir a obra de Deus de forma acachapante, nossa consciência de Cristo precisa estar intacta. Coloquei o livro de 1, podia botar outro texto? Botei 1 Timóteo 1, 18 a 20, as orientações de Paulo ao novel pastor Timóteo, que serve muito para nós. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo as profecias, a palavra ensinada, combata um bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Consciência é a mente espiritual, que alguns rejeitaram, abandonaram, preferiram a consciência do mundo, os valores do mundo. Quando é que eu abandono a consciência de Cristo? Quando eu coloco os valores do mundo no lugar dos valores espirituais que a mente de Cristo me dá. Alguns rejeitaram e por isso naufragaram. Entre eles, ele cita Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu aconselho ao pregador, aí no púlpito, aí no dicionário, quem foram essas duas pessoas, Himeneu e Alexandre, que Paulo se menciona e do que aconteceu com eles. Paulo instrui a Timóteo a manter a fé e uma boa consciência, usando, claro, o mau exemplo de Himeneu e de Alexandre, que pelo texto, que você vai estudar um pouquinho mais, e aí você pode conversar, se quiser conversar por ele, abandonaram a fé e foram entregues, literalmente, como diz o texto, às mãos do diabo. Essa é uma expressão singular. A palavra entregue na mão do diabo não tem um sentido apenas literal, mas há um sentido profético, que eu aconselho ao pregador e à pregadora a estudar. Quando alguém diz entregue, Paulo usa muito isso em 1 Coríntios capítulo 5, que o corpo seja entregue a Satanás. Isso é uma expressão profética. Não é que Deus abandonou, é que a intenção de Deus é usar outros meios para tentar impactar, mesmo que seja pelas mãos do diabo. Porque Deus é Deus que usa até o inferno, muitas vezes, para fazer aquilo que Ele quer em minha vida e sua. Paulo enfatiza a importância da disciplina e do combate espiritual, destacando a rejeição da boa consciência, que pode levar ao naufrágio se eu perdê-la da minha fé, das minhas convicções. Se eu perco a consciência espiritual de Cristo e aceito as consciências e as ideias e os pensamentos do mundo, provavelmente já naufraguei em minha fé.
já estou meio perdido na minha fé em Cristo Jesus. Paulo também está confiando a Timóteo uma responsabilidade importante, um mandamento relacionado à sua liderança e ao seu trabalho na igreja. Timóteo, o pregador vai estudar, ele era um pastor novo que estava tomando conta do trabalho de algumas igrejas que Paulo dera a ele como responsabilidade. E ele tinha muitas dificuldades espirituais e ministeriais. E Paulo é um consolidador, discipulador que ajuda Timóteo nesse início da sua carreira ministerial, ensinando a ele algumas posições que ele devia adotar. Dentre delas, ele, como líder da obra do Senhor, ele tinha que buscar uma vida mais reta e plena para servir de instrumento de Deus, para abençoar os discípulos e discípulas da igreja que ele tomava. Paulo relembra profecias anteriores sobre Timóteo, isto é, quando os homens impuseram as mãos no Timóteo, ouviu de Deus a chamada, e que ele sentiu a presença da graça de Deus sobre ele, que Deus tinha para ele alguma coisa a mais do que simplesmente frequentar uma igreja e exercer um ministério. Por isso Paulo está relembrando e motiva, né? Paulo relembra as profecias anteriores sobre Timóteo, que encoraja o seu ministério e o motiva a permanecer firme, seguro, estável na fé. Progredir sempre será melhor. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, que desistir. Um bom combate refere-se à luta espiritual contra as falsas doutrinas, as influências negativas do mundo e contra as estruturas do diabo, as trevas, os demônios e o inferno que trabalham para o diabo para tentar atingir a nossa vida e o ministério de Deus. Para parar o homem de Deus e a mulher de Deus, essa estrutura existe em trabalho. Timóteo deve manter a fé em Deus e também uma consciência limpa, agindo de acordo com os princípios. Ter uma consciência é ter coragem de viver os princípios. O mundo atual não dá valor e importância. Eu vou até mais, muitas igrejas evangélicas não dão mais o valor, a importância aos princípios da palavra de Deus. Estão criando novos princípios na tentativa de ter mais gente em sua volta. Paulo desafia a Timóteo a permanecer debaixo desses princípios da palavra. A rejeição da boa consciência leva à queda espiritual. Ilustrada pela metáfora da linguagem de naufrágio. Naufragar, barco e afundar, a fé também pode afundar. Paulo menciona o exemplo de dois nomes, Himeneu e Alexandre, como exemplo de pessoas que se desviaram da fé e por negligenciar a sua boa consciência. Eu não vou falar dele porque eu sei que o pregador vai estudar, senão eu vou lhe dar tudo. Estude sobre quem eles eram e o que eles fizeram, para que você possa ser usado ainda mais. Aprenda a resistir diante do Senhor, a continuar firme na fé. Paulo nos revela que alguns em nosso meio foram muito longe, e nada podem ser feito por eles nesse momento. Alguns se distanciaram tanto, e há muitos hoje dentro da igreja, né, pastores, irmãos. Alguns se distanciam tanto que você já não tem nem palavras, não sabe nem o que é Deus. Na verdade não é você, é Deus que quer o seu silêncio no momento para essas pessoas. No caso aqui das pessoas de Himeneu e de Alexandre, foram tão longe, estavam na presença, mas se distanciaram tanto, tomaram tantas decisões, que parece que no momento
Eu e você não podemos fazer nada a não ser orar por eles. Diz a palavra, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, diz a palavra. Entregar a Satanás é uma expressão que se refere à disciplina bíblica de Deus, eclesiástica, com o objetivo de levar os rebeldes, aqueles que foram muito longe, a aprender da forma mais dura, que é o arrependimento verdadeiro, e buscarem a restauração para a sua vida. Por isso, precisamos manter a nossa consciência espiritual, que adquirimos mediante o novo nascimento, que obtemos, esse novo nascimento que obtemos ao aceitar a Jesus como nosso Salvador, que nos ensina a lidar e a enfrentar esses momentos em que o diabo tenta nos afrontar, tenta nos destruir e tenta calar a nossa fé em Jesus Cristo. Mas o que é ter uma consciência de fé em Cristo nesses dias tão deturpados, onde a igreja está tão distante e muitos da igreja estão distantes e a pregação se torna tão vil e fora da palavra, em que também as estruturas do inferno atuam de todas as maneiras para tentar nos afastar do Senhor. O que é ter essa consciência? Ter a consciência de Cristo, primeiro ressalte a sua fé em Cristo de forma prática. Nesse mundo em trevas, ressalte a sua fé em Cristo. Não só de palavras, de cânticos, de adoração, é importante. Faça algo real para o reino, para mostrar que a tua mente ainda é de Cristo. E essa consciência. E aí, pregador, tantas maneiras que nós podemos fazer. Viver o mês é uma maneira de conservar a minha mente. Estudar, estar na BFD, estudar a palavra é outra. Estando nos cultos é outra. Tantas formas. Buscar, orar, ler a Bíblia. São formas de eu manter a minha fé em Cristo. Segundo, não ceda 1 milímetro em sua fé e lealdade em Cristo. Mesmo que o diabo jogue as benesses e os privilégios desse mundo para tentar te afastar, não negocie em nada a sua fé. Mantenha, não aceite arredar da presença de Deus. De estar na casa de Deus, de buscar a sua face, de adorar, de servir, de ser útil. Terceiro, aprenda a proteger todas as promessas de Deus em sua vida. Pastor, como é que eu protejo a fé, as promessas de Deus na minha vida? Conservando a sua palavra, lendo, orando, se esforçando para fazer o melhor para Ele. Isso é uma maneira que eu tenho de observar. Quantas vezes nós queremos estar no mundo e deixamos a igreja de lado? Assim não é conservar a nossa consciência. Assim é facilitá-la e deixar que ela seja deste. Quarto, continue para manter a consciência. Continue avançando diante do Senhor. Continue caminhando. Não desista, não pare. Pastor, eu estou continue. Eu não estou bem, vá para casa de Deus. Busque faça como Ezequias, no momento mais difícil, busque a face do Senhor. Quinto, continue crendo e defendendo a palavra. Defenda. Como é que eu defendo a Bíblia? Só quando alguém está falando mal dela e de que ele está errado? Não. Eu defendo a Bíblia quando eu me coloco para orar. Quando eu me coloco para buscar a face do Senhor. Quando eu busco a presença do Senhor. Quando eu clamo pela presença do Senhor. Eu estarei, com certeza, defendendo a palavra de Deus. Por fim, a nossa fé cristã é formada pela nossa vida de fé em Deus e pela prática diária diante do Senhor, na sua obra, no seu ministério. Lute diante do Senhor para manter a consciência em Cristo, diz o texto de Atos 24:16. Por isso,
Procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Faça o que é certo, o que é correto e nunca o que é errado. Essa consciência nos mantém firmes, fortes diante do Senhor, para nos sustentar firmes e fortes às afrontas do diabo, do inferno e das trevas. Por fim, compreendemos que diante do Senhor, só diante do Senhor, recebemos uma mente de Cristo. E essa nos deu, Deus, só assim, por essa, Deus nos deu a consciência que hoje nós temos em nossa vida de conservar e lutar para manter a nossa fé firme. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.